E aí pessoal, tudo bem? João Matheus mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre John Stuart Mill, ou simplesmente Mill, né? J.S. Mill, filósofo do século XIX, né? Exerceu outras funções, também era um político, foi membro do parlamento britânico, né? Nasceu em Londres e era também um empirista, né? Apesar disso não importar tanto para a gente agora, ele também era um empirista, tinha uma forte influência dos filósofos empiristas, né? E só que a sua atuação dentro da filosofia, ela é muito mais destacada pela sua filosofia moral, certo? A gente vai falar rapidamente sobre ele, assim como Kant, também a gente vai passar na próxima aula. É, o Mill ele é muito importante na área da filosofia moral, na ética, né, nos estudos da ética, porque ele foi um dos principais nomes do que nós chamamos de utilitarismo, certo? A filosofia utilitarista não foi necessariamente criada por ele, né? Existiam outros utilitaristas anteriores a ele que inspiraram, né, o próprio Mill, como o Bentham, né, o Jeremy Bentham. O pai dele também era um utilitarista, né, um filósofo, eu esqueci o nome dele, Harriet Barrow Stuart Mill, né? O pai dele, que também era um utilitarista, também era um pensador, também era um filósofo, né? Mas vamos lá, o que é o utilitarismo? Né? O Mill se tornou o pensador mais famoso a trabalhar com o utilitarismo, né? O principal nome a teorizar o utilitarismo, é o mais famoso. O que é o utilitarismo? Como o próprio nome já diz, é o que trata as ações, né, o que trata a moralidade de acordo com a sua utilidade. Né? O objetivo do utilitarismo é, na verdade, a maximização da felicidade e a minimização da não felicidade, da infelicidade, né, do desprazer. Né? Então, a máxima moral dentro do utilitarismo é ações que. Tem um erro de português ali no slide, agora que eu vi. Enfim, vou continuar, tá bom? As ações que geram felicidade são morais. E ações que geram infelicidade são imorais. Certo? Essa é a máxima. É basicamente isso. Como que um utilitarista entende a felicidade? A felicidade é simplesmente a ausência de dor. Ok? E a infelicidade seria a dor e a ausência do prazer. É assim que um utilitarista resume as questões morais dele, ok? Então, o cálculo, digamos assim, da filosofia moral utilitarista para. Gente, tá tendo uma obra aqui no vizinho ainda. Tá fazendo um barulhão. Eu espero que não esteja saindo no áudio. Enfim, desconsiderem isso, tá? Tá fazendo puto no barulho, tá me incomodando. Eu espero que não esteja incomodando vocês, tá bom? Então tá. O cálculo que o utilitarista, que a filosofia moral utilitarista faz acerca da felicidade é justamente essa ideia. O que vai trazer mais felicidade para o maior número de pessoas, certo? Esse é o princípio, né, da filosofia moral. Quanto mais pessoas ficarem mais felizes, mais moral é essa ação, né? Então qualquer ação que gere infelicidade vai ser necessariamente imoral. Qualquer ação que gere felicidade vai ser moral. Não é tão difícil de entender o utilitarismo. Eu acho que é uma das correntes filosóficas mais simples que tem, mais autoevidentes que tem, né? Porque é meio instintivo. Alguns até consideram que o utilitarismo é instintivo, né? Aquilo que gera felicidade é aquilo que é o correto, aquilo que não gera felicidade é aquilo que gera infelicidade é o imoral, né? Tem diferença entre não gerar felicidade e gerar infelicidade, né? De certa forma instintivo. Alguns autores utilitaristas eles vão defender essa tese, né, de que o utilitarismo ele é instintivo, ele é biológico, ele é natural, por isso deve ser abraçado, né? Então eu acho que essa aula não vai ser tão longa e também não vai ser tão complexa, porque o utilitarismo ele é de certa forma simples, né? A teoria, né? Porque na prática ele é um pouco mais complexo do que isso, né? Bom, o Mill, quando você vai testar o utilitarismo, as pessoas levam muito a cabo o que a gente chama de dilema do trem. Se eu não me engano, ele está no começo da apostila 2, no começo da apostila moderna, de filosofia moderna de vocês, né? Que é aquele dilema. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco o dilema do trem. Suponha que você está, né, na beira de um trilho de trem, né, de um trilho de um trem, e você vê que tem um trem se aproximando. Né, você está perto da alavanca do trem, né, que pode mudar a rota do trem, fazer ele ir por outro caminho. Você percebe que se o trem continuar indo na rota em que ele está, ele vai passar por cima de 5 trabalhadores, certo? E aí você
pensa, poxa vida, né? O correto seria que eu puxasse essa alavanca, né? Não dá tempo de salvar os trabalhadores, o correto seria que eu posso mudar essa alavanca de lugar, né? Fazendo com que a, o trem passe por outro caminho, por outro caminho. E aí você percebe que se ele passar por esse outro caminho, o trem vai passar por cima de um trabalhador só. Então a escolha é, eu permito que o trem passe por cima de 5 trabalhadores, ou eu mudo o caminho do trem e faço com que ele passe por cima de um trabalhador. Um utilitarista, né, esse é é um exemplo clássico de como trabalhar o utilitarismo, justamente porque é simples a resposta de um utilitarista, é direta, né? Em um sentido prático, o utilitarismo ele é muito forte, no sentido prático, né? A escolha de utilitarista é óbvia, eu vou mudar a direção do trem e mato um só. E o trem passa por cima só de um trabalhador, por quê? Porque se eu matar 5, eu vou estar gerando infelicidade em 5 pessoas no mínimo, né? Se a gente desconsiderar as pessoas que estão das famílias, dos trabalhadores, nessas coisas. Enquanto se eu mudar o lugar, se eu mudar o trilho o trem de direção, eu vou acertar um trabalhador só e vou gerar infelicidade somente para uma família, ao invés de gerar infelicidade para 5 famílias. Então é uma questão de matemática, o cálculo, né, o utilitarista é matemática, né? A moral para os utilitaristas é matemático, é matemática, né? Então a resposta do utilitarista seria essa, né? Os utilitaristas eles sempre pressupõem de que qualquer dilema moral deve ser tratado de forma impessoal, certo? Então eu não posso lhe deixar os meus sentimentos e as minhas emoções, né, aquilo que eu acredito, por exemplo, falar mais alto em um momento disso, em um momento de uma decisão moral. Eu tenho que agir de forma impessoal, né, eu não posso agir de forma emotiva com relação a uma ação moral. Né, mas aí fica um pouco complexo, né? Porque imagina se a pessoa, uma pessoa que está no trilho, no caminho alternativo do trem, for alguém que você gosta. Se for um membro da sua família, se for seu pai, sua mãe, sei lá, seu namorado, sua esposa, se for alguém que você ama de verdade, né? E a gente pode complicar infinitamente esse dilema, porque eu posso dizer assim, por exemplo, ó, e se for 5 cachorros no lugar de um ser humano, sabe? Como que eu lido com isso? E se for, por exemplo, eu lembro de um exemplo que eu vi uma vez, que o caminho alternativo é, na verdade, um caminho em loop, né? E amarrado ao trilho do trem em loop está uma pessoa só que é uma pessoa tipo Wolverine, assim, uma pessoa que tem poder de regeneração que atua em segundos. Então a cada 5 segundos o trem vai passar em cima dessa pessoa, vai destruir essa pessoa e todas as vezes essa pessoa vai se regenerar. Então a cada 5 segundos essa pessoa vai sentir o seu corpo sendo rasgado, sentir uma dor infernal, né? E isso para toda a eternidade, porque a gente está pressupondo que o trem é movido a, sei lá, algum material alienígena que gera energia infinita. E no outro trilho do trem está, sei lá, uma quantidade absurda, tipo metade da população mundial, sabe? No sentido natural, né, do trilho. Pessoas assim aleatórias, qualquer pessoa, criança, velho, idoso, mulher, homem, qualquer pessoa. E aí, a gente pode complicar esse dilema infinitamente, né? O utilitarista sempre vai responder que o ideal é a maximização da felicidade para o maior número de pessoas. Então, a resposta do utilitarista vai ser sempre pensada nesse sentido. Se fosse só uma pessoa em cada lado, tanto faz, né, para o utilitarista, né? É uma forma um pouco seca, um pouco impessoal, né? Os críticos dizem que é uma forma muito desumana de tratar. Inclusive, eu me lembro de um caso que eu vi numa aula da faculdade que a professora tinha comentado, eu lembrei disso agora. Teve uma lei, depois do atentado lá nas Torres Gêmeas, houve uma lei na Alemanha que dizia que todo avião que fosse sequestrado, avião, né, no território, não no território alemão, mas todo avião de origem alemã que fosse sequestrado no território ali no campo aéreo alemão, deveria ser abatido, né? Porque eles entendiam que era melhor que sei lá, os 300, 400 pessoas que estavam no avião morressem, mesmo sendo cidadãos alemães, mesmo sendo pessoas inocentes, né? Do que o atentado gerar um prejuízo bem maior, matar muito mais vidas, como foi o caso do atentado às Torres Gêmeas, né? E aí, essa lei deu uma maior polêmica, né? Porque foi um princípio utilitarista que eles usaram. É melhor que morram poucas pessoas dentro do avião, que o avião seja abatido e morram poucas pessoas dentro do avião,
poucas não, né? Que morra um número menor de pessoas dentro do avião do que o avião ataque lá, que caia e que mata milhares e milhares de pessoas, entende? É claro que essa lei deu uma baita de uma polêmica e foi, né, revogada por ser considerada anticonstitucional, já que é dever do Estado proteger os seus cidadãos. Não é o Estado não tem direito de matar os seus cidadãos, né? Foi assim que a legislação lá entendeu. Então, percebam, foi um princípio utilitarista que foi utilizado, né? Bom, se vocês acham um pouco cruel, se vocês acham um pouco bizarro esse conceito moral do utilitarismo, boas notícias, né? O próximo autor é o Kant e ele vai se opor à ética utilitarista. Vamos ver como que ele faz isso, né? Vamos ver como que ele que aborda essas questões morais, como que ele abordaria também a questão do dilema do trem, certo? Então, pessoal, eu vou ficando